Mabuhay, seja muito bem-vindo, eu sou o Flávio Gabiloski para mais uma aula do nosso desafio 365 dias. E na aula de hoje quero falar sobre trocar a empunhadura. Então, a sua faca que você comprou, até mesmo o seu canivete que você adquiriu ali, ele veio com uma empunhadura específica. E a questão é, será que vale a pena eu trocar essa empunhadura por uma outra, ou mandar fazer uma empunhadura, ou eu mesmo fazer uma empunhadura? Até que ponto realmente vale a pena eu realizar essa troca? E eu digo que só vale realmente a pena se você sentir que aquela empunhadura realmente está te incomodando. Na verdade, são dois casos. Se você sentir realmente que aquela empunhadura está te incomodando, mas assim, isso aí foi mais ou menos em partes erro seu, já vou falar um pouquinho sobre isso. Ou caso a sua empunhadura, né, tenha sido danificada de alguma forma, ela lascou, quebrou, gerou algum tipo de entalhe ali, ponta, alguma coisa assim, né? Na primeira opção, né, quando você não se sentiu confortável com ela, como eu falei, em partes a culpa é sua, porque afinal foi você que escolheu a faca, né? Então era o seu dever pesquisar um pouco mais ali, já saber, né, sobre essa questão de a bainha ser adequada ou não. Mas às vezes pode ser que o cara tá começando ali, pela foto não deu para ele ver bem os detalhes da empunhadura, né? Parecia ser de um material específico, mas não era exatamente o que ele pensava que ia ser. Então, assim, em partes, né, culpa da pessoa que comprou, mas eu entendo que às vezes acontece de você alucinar alguma coisa e aí chega uma coisa completamente diferente. Né? Então, se aquilo está te incomodando, aí sim você pode estar buscando novas formas de, enfim, sei lá, né, mudar aquela empunhadura, às vezes trocar de material, colocar uma empunhadura de madeira, de metal, de micarta, de G10, de algum outro tipo de polímero, enfim, aí fica ao seu critério. E aí, como eu falei, no caso da sua empunhadura ser comprometida, dela ter quebrado ali, às vezes, sei lá, porque caiu no chão ou alguma coisa assim, e aí, ou, sei lá, colocou em algum lugar e aí algum outro objeto cai em cima da faca e lasca ela, alguma coisa assim, aí realmente faz mais sentido você trocar. Algumas facas, né, principalmente de autodefesa, que elas vêm naquele modelo Futang, como você preferir chamar, e elas vêm, deixa eu ver, mais ou menos nesse estilo aqui. Essa aqui ainda tem uma empunhadura de plástico ao redor dela, mas é mais ou menos, deixa eu ver se consigo fazer, focar aqui na faca. Foca na faca. Ó, ela vem mais ou menos assim, certo? E aí ela é realmente só a lâmina. Aqui no caso ainda tem a empunhadura dela aqui, mas existe alguns modelos, como é o caso dessa faca aqui, que ela não tem isso aqui, né, não é um paracorde, é só um cordão que eu coloquei, mas era somente a faca. Dá para ser trocado também, né? Dá para você, trocado não, né? Você adicionar alguma coisa para você ter um pouco mais de aderência. Ali eu coloquei mais de graça mesmo, não era necessário, até porque não é a faca que eu carrego, é uma faca de pescoço, não é uma faca que eu carrego, eu coloquei só para ver como é que ficava e aí ficou bonitinho e eu acabei deixando, mas é uma opção, né, caso você sinta essa necessidade, até porque empunhaduras ali de metal, elas tendem a ser mais escorregadias, então dependendo aí da situação, se você tiver suado, tiver sangue ou tiver, enfim, qualquer outro fluido aí, pode deixar a faca um pouco mais escorregadinha, então eu particularmente não gosto das empunhaduras de metais para a minha lâmina de autodefesa. Tenho vários aqui com empunhaduras de metais, mas elas estão na parede, tá? Então você colocar alguma coisa que gere mais atrito para que você tenha mais segurança, tá aí uma boa opção. Pode ser o paracorde, pode ser qualquer outro tipo de material. Eu particularmente não gosto muito do paracorde, porque ele é um pouco mais suscetível a rasgar, arrebentar, desfiar, né? Existem algumas soluções que você pode prolongar um pouco mais a vida útil dele, utilizando, por exemplo, aquela cera de abelha, que daí gera um pouquinho mais de resistência, deixa ele um pouquinho mais hipermeável, né? Vai impedir que ele absorva tanta umidade assim, mas claro, isso vai passar com o tempo, em algum momento
você vai precisar trocar essa empunhadura. Mas tem gente que gosta, seja pelo design, seja porque normalmente é pelo design, porque funcionalmente falando, como eu falei, ela tem inúmeras desvantagens. A longo prazo você realmente vai precisar trocar isso aí, senão você vai ficar na mão. A curto prazo, beleza, não tem problema nenhum, mas a longo prazo ela sempre vai precisar ser trocada, beleza? Isso independente se é o paracord, lembrando que o paracord é a marca do negócio, mas sendo qualquer outro tipo de fio, de cordão ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, como eu falei, é uma coisa minha, eu não gosto muito, prefiro ter um outro tipo de empunhadura. Por exemplo, dá para você usar aqueles isolantes líquidos, já viu? É um potinho, tipo como se fosse uma fita isolante, só que ela é líquida. Né? Ela vem num potinho assim, aí você mergulha a empunhadura da faca, deixa secar. O pessoal normalmente usa para isolar equipamento, ferramentas e afins, né? Mas você pode utilizar isso também. A única coisa que, caso você opte por essa ideia, seria você gerar algumas ranhuras, né, na empunhadura para que novamente você tenha atrito aí na empunhadura, porque daí na hora que você mergulhar ele vai ficar todo liso ali e aí não vai resolver muito o seu problema, né? Ainda corre o risco de ele acabar, né, ficando escorregadinho. Então você pegar ali um estilete ou algum outro objeto, você realizar algumas ranhuras ali para que você tenha esse atrito. Se você mergulhar uma ou duas, talvez até 3 vezes já seja aí o suficiente, perfeito? Então, sim, né, é interessante você trocar a sua empunhadura, mas somente se ela realmente te atrapalhar no seu dia a dia, você sentir que ela não é confortável, ou caso, né, tenha algum tipo de problema, caso ela tenha quebrado ou tenha sofrido alguma infelicidade. De resto, né, eu não vejo necessidade em trocar a sua empunhadura, perfeito? Então um forte abraço, até amanhã, Mabo Raio.